Você tem aqui, né? Vamos até falar dos livros aqui, né? Só tem esse aqui, né? Que é a Ilusão da Lua, né? Ideias para decifrar o mundo por meio da ciência e combater o negacionismo, né? Exato. Ele fala do que esse aqui? Bom, esse livro é um pouco de texto, são um pouco de textos de divulgação científica que eu fui fazendo. São 3 eixos que eu pus aí. O primeiro é o encantamento com a ciência. O próprio nome do título do livro é A Ilusão da Lua, que é esse fenômeno que a gente tem todo dia, quando a gente olha para a Lua no horizonte e quando olha para a Lua lá no zênite. Exatamente. Que a Lua no horizonte parece absolutamente gigantesca, simplesmente porque a gente tem um sistema ali de referência. Mas o tamanho é o mesmo, é uma ilusão de ótica. E o legal é que quando a gente mede, a gente prova que é o mesmo. Prova que é o mesmo. E o mais incrível é que uma vez que você sabe disso, você nunca mais olha para a Lua do mesmo jeito. Exatamente. Então é isso que a ciência proporciona. E eu dou vários exemplos com relação à ciência, do encantamento, da beleza da ciência. Depois eu falo um pouco do processo de fazer ciência, como a ciência é feita. E no final, um pouco sobre a pseudociência, os ataques à ciência, ou mesmo, às vezes, discussões de coisas que são completamente... que não tem nenhum fundamento científico. Dou aqui, sei lá, vou te dar um exemplo aqui. Na época, 2003, eu me lembro o ano, 2003, em São Paulo foi feita uma lei que proibia as pessoas a falarem no telefone celular no posto de gasolina. Ah, eu lembro disso aí. Tinha até a plaquinha no posto, né? Exato. Proibido celular, para não explodir, né? Para não explodir o posto. Por quê? E o argumento que está escrito na lei é que porque pela radiação eletromagnética. Nossa, aí é a área do senhor. E aí pegou, hein? Aí eu falei, não é possível, porque a gente tem a luz do sol é uma radiação eletromagnética, certo? O cabo de força está passando em cima do posto, e aí? Ondas de rádio, ondas de TV, que não é possível. Então, na época, os celulares ainda eram tijolão, tinha ali a bateria que podia desmembrar e tal. Poderia haver uma faísca? Poderia, mas a probabilidade disso acontecer é absolutamente remota. Se você vai pensar em probabilidade, você tem um motor de arranque no carro que tem... É só faísca, né? Faísca. Você, num dia frio, com lã, você tem ali quem não levou choque já na vida? Isso. Né? Esse sim é perigoso. Então, o que você teria que fazer? sair do posto, sair do carro 200 metros do posto empurrando e tirar o carro empurrando? Então, a probabilidade, em termos de probabilidade, além do que falar fora do posto de gasolina, aqui no Brasil, você tinha o risco de ser morto, assaltado ou algo assim. Então, o risco era mínimo comparado com outros riscos que a gente tem. Então, eu comento um pouco faço um pouco esses exemplos. Ou a mesma coisa que acontece aqui com os canudinhos de plástico, né? Você tem essa, digamos assim, falácia, né? Vamos acabar com o plástico, né, nos oceanos e tal, mas o canudinho de plástico é zero comparado com outros, né? Tem que lidar ali com a questão dos redes de pesca, que são os grandes poluidores, tem outros elementos plásticos que... Então, microplástico, né? Que tem o microplástico, fala, né? tem que outro. É o pior, né? Parece. É importante fazer uma campanha? Mas virou simplesmente por comunicação, porque virou teve a imagem de um peixe, né, que tem o canudo, né? Canudo na boca e aí eu discuto um pouco essas questões, né, de como a gente tem que ter um pensamento crítico, falar, será que é isso? Eu estou comprando essa ideia, estou achando interessante. Será que é realmente aqui? Tem outros fatores que podem ser a causa desse problema? Então, discutir um pouco como desenvolver esse pensamento crítico. Então, esse livro, A Ilusão da Lua, trata um pouquinho disso que a gente acabou conversando aqui um pouquinho. Legal demais. E esse negócio aí do canudinho é um exemplo de onde os negacionistas acabam surgindo, entendeu? Porque olha aí, olha o sentido. Porque fica esse discurso no final, né? Aí, estão proibindo o canudinho porque o negócio, mas o canudo, quando você vai fazer lá a estatística, é o que é menos. Exato. Aí, o que o negacionista fala? Aí, o que o cientista está falando, ó. Tá vendo o que eles estão falando para vocês? E
é um problema de comunicação que tem, né? É um problema de É um comunicação. problema de comunicação e eu acho que de encontrar, de querer encontrar um vilão só, né, e tal, e se sentir um pouco menos culpado, digamos assim. Opa, tô usando aqui um canudinho de papel tá então tá tudo bem. Exatamente. Mas aí você vai pedir comida, vem 40 embalagens de plástico. Não faz sentido, Não faz né? sentido. Exatamente. Então, isso é complicado demais.